Ainda que não esteja, eu profetizo sobre a sua vida, que vai ficar tudo bem. Porque o nosso Deus, Ele está aguardando aí a sua causa, a sua luta. Então, nesse momento que você venha acalmar o seu coração, prestar atenção no que Deus tem para nós hoje, no maná de Deus para nossas vidas hoje. Eu sempre costumo dizer, irmãos, e no mundo corporativo, quando a gente precisa de ter uma atenção ali, aí os gestores falam assim, pessoal, atenção plena agora. Aí, o que significa isso? Atenção plena é quando você precisa parar o que você está fazendo e se conectar ali. Por quê, queridos? Porque às vezes a gente está, ainda mais quando a gente trabalha no sistema híbrido, né? Então você está de casa, fazendo uma reunião online, você desliga a sua câmera, e às vezes a gente está falando algo, ou o gestor está falando alguma coisa ali, e você está em qualquer outro lugar. E aí na hora que eles falam assim, atenção plena, a gente precisa ligar a câmera, parar e ficar com a atenção ali. Então, queridos, nessa noite, para que o Senhor Ele possa também falar com você, e para que a gente possa ter um momento de qualidade, se for possível, coloque o seu celular no silencioso, né? Se você não puder mexer nele agora, vai ser melhor ainda, e depois você resolve lá o seu problema. Mas também, se for necessário, irmãos, não tem problema. Se você precisar resolver alguma questão, você pode se levantar, tá bom? Tudo isso é só para que a gente tenha um momento de qualidade. Amém? Quantos vieram aqui buscar uma palavra direto do trono, do reino? Glória a Deus. Queridos, nós estamos então no 10º dia, como bem o Toninho falou, que representa o mês de outubro. Quem aqui nasceu no mês de outubro, irmãos? Olha quanta gente importante, queridos. Muito bem. Então hoje vocês vão ter a oportunidade de vir aqui, receber uma oração, e vai ser tremendo. Amém? Vamos lá. Queridos, gostaria que vocês pudessem abrir as suas Bíblias em 2 Reis, capítulo 22. Amém? Glória a Deus. Amém? Todos acharam? 2 Reis, capítulo 22. Eu gostaria que você pudesse acompanhar. Eu não vou ler textos aqui muito longos, então se você puder acompanhar vai ser bênção. Mas eu queria pedir para que você pudesse fechar os seus olhos agora, para a gente entregar esse momento na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós queremos primeiramente, Senhor, te louvar e te agradecer, meu Pai. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por este privilégio de poder estar aqui num sábado, Senhor, à noite, ó Deus, ouvindo aqui a Tua palavra, Senhor, ó Deus, podendo cultuar e adorar o Senhor, meu Pai. Ó Deus, quantas pessoas neste momento, meu Pai, gostariam de ter essa oportunidade, mas não podem. Ó Deus, quantas pessoas estão nos hospitais agora, meu Pai, sofrendo, Senhor, acamados por uma enfermidade, meu Pai. Ó Deus, e não podem estar aqui. Então, nós temos esse privilégio, Senhor. Ó Deus, fala conosco, Senhor, quebranta o nosso coração, tira todo o coração de pedra, coloca, Senhor, um coração de carne, meu Pai, em nome de Jesus. Também, Deus, eu não sei como os meus irmãos, eles chegaram até aqui, mas Tu sabes, Senhor. Ó Deus, se for necessário, entra nesta causa, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, se entrou aqui alguém com alguma enfermidade, ó meu Pai, enquanto, meu Pai, eles vão ouvir nessa ministração, ó Deus, passa com o seu bálsamo, traz, meu Pai, uma cura, meu Pai, sobre a vida dessa pessoa, meu Pai. Ó Deus, se há alguém aqui com algum desconforto, meu Pai, em nome de Jesus, que essa pessoa seja curada, meu Pai, durante essa ministração, Senhor. Nós te louvamos e te agradecemos por este tempo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, igreja? Muito bem, glória a Deus. Queridos, hoje eu gostaria de falar sobre um tema, e aí o tema da minha ministração, da minha palavra, é legado. Legado, somente isso. E esses dias, o Senhor, Ele estava falando comigo a respeito desta ministração, a respeito deste tema. Então eu já venho refletindo há algum tempo sobre essa ministração. E durante aqui a ministração, a gente vai entender e vai conectar legado com enchei-vos do Espírito, que é o nosso tema deste ano, né? E eu pedi para vocês abrirem neste texto,
porque nós vamos ler apenas 2 histórias e apenas alguns versículos, mas que traz um exemplo tremendo sobre as nossas vidas. Mas antes da gente ler aqui, eu gostaria de comentar aqui, né, sobre o que é legado. Então, quando a gente olha diretamente para o dicionário ele diz assim, que legado é aquilo que uma pessoa ela deixa em testamento, herança transferida por meios de bens, valores ou direitos. Essa é a definição da palavra legado quando a gente olha para o nosso dicionário. E ela diz assim ainda, missão essa é uma das definições, a outra é, missão que foi confiada a alguém antes da morte. E aí quando eu li esse trecho, eu me lembrei aqui da passagem de Moisés, né, queridos? Quando Moisés ele estava levando ali, né, o povo para uma terra prometida, e ele não entrou na terra prometida, mas ele deixou ali um legado. Então, antes dele morrer, ficou uma pessoa responsável ali para entrar naquela terra. Quem se lembra aí do nome dessa pessoa? Muito bem, queridos. Josué. Então, Josué ele recebeu um legado que era uma missão, que era entrar na terra prometida. E aí, queridos, ele recebeu essa missão, ele entrou nessa terra prometida e deu tudo certo. Mas eu também queria falar aqui sobre legado, segundo o que a Bíblia, o que o mundo espiritual nos orienta. E aí aqui, eu anotei que, biblicamente falando, tá, queridos? Legado é o que nós deixamos nas pessoas e nas próximas gerações. Irmãos, isso é legado. É aquilo que a gente deixa nas pessoas e nas próximas gerações. Então, tem uma diferença aqui muito grande de herança e de legado, tá, queridos? Herança é aquilo que a gente recebe de alguém. Legado é aquilo que a gente deixa em alguém. São as marcas que a gente deixa em uma pessoa. Marcas boas, tá, queridos? São marcas boas que a gente deixa em alguém. E, queridos, herança é aquilo que se recebe, mas legado é aquilo que se constrói. Então, todo legado, ele não é recebido, ele se constrói. Diferente de uma herança que a gente recebe essa herança. Amém? Até aqui, todo mundo está entendendo? Muito bem. Qual que é a diferença de um e outro, né? Quando a gente fala de herança, a gente está falando de bens materiais, de dinheiro, de propriedade, de algo que é temporário. Mas quando eu estou falando de legado, eu estou falando de influência moral, de influência espiritual, de valores, queridos, que formam o nosso caráter. Então, quando eu estou falando de legado, eu estou falando de valores que moldam o seu caráter. Eu estou falando de transformação. Então, essa palavra, queridos, ela é tão pequena, uma palavrinha, né, pequena, mas por trás dela, queridos, carrega algo tão marcante, tão forte. Quando eu falo de legado, eu estou falando de fé viva que atravessa gerações. Eu estou falando de algo que é eterno. E aí, queridos, não dá para a gente falar aqui de legado, né? Eu gostaria até de comentar algo. Recentemente, nós tivemos aqui uma perda, né? Acho que todos conhecem, ou a maioria ouviu falar. Nós tivemos um irmão que ele congregou aqui nesta igreja, e que ele foi uma influência, que ele foi uma referência, e que ele deixou um legado, que foi o Robinho. Então, para quem tem aí mais um pouquinho de tempo de casa, vai se lembrar. O Robinho ele foi um líder de jovens aqui nessa igreja, e, queridos, ele morreu recentemente, tem um mês e pouquinho, mas ele deixou um legado. E eu não pude estar lá no velório dele, porque eu me programei para ir no dia anterior, e aí não deu, foi no dia sequente, e não deu para mudar as agendas de trabalho, que eu já tinha me comprometido, mas a nossa igreja estava lá, a igreja videira, a igreja dele, que é a igreja de Itaquera, onde ele estava congregando, mas esse homem lhe deixou um legado. E super novo, né, irmãos, a gente não consegue entender os planos de Deus, sinceramente não dá para entender, mas em tudo isso o Senhor tem um propósito. E aqui, a maioria das pessoas que hoje está aí com essa faixa etária doenta, né, do 40 alguma coisa,
já foi liderado por ele, e foi um homem de Deus, um homem simples, humilde, e que deixou um legado que atravessou uma geração, queridos. Atravessou uma geração, então foi uma perda muito ruim. Agora, quando eu falo de legado no reino, queridos, eu gostaria de informar que é impossível no reino, falando espiritualmente, uma pessoa, ela deixar um legado sem estar cheio do Espírito Santo. Irmãos, não dá. Talvez quando a gente olha aí no mundo afora, no mundo corporativo, uma pessoa ela até consegue deixar um legado, mas quando a gente fala de reino, para que uma pessoa deixe um legado no reino, irmãos, ela tem que estar cheia do Espírito Santo. Então é esse momento que a gente conecta legado com enchei-vos do Espírito. E aqui, irmãos, se você quer ser uma pessoa cheia do Espírito Santo, se você quer ser uma pessoa que quer deixar um legado para a sua geração e para gerações futuras, o segredo é enchei-vos do Espírito, irmãos. Porque somente cheio do Espírito Santo é que você vai poder deixar um legado. Sem isso, é impossível. O Espírito Santo, irmãos, eu anotei aqui, ele constrói o verdadeiro legado. Então, ser cheio do Espírito Santo não é apenas uma experiência pessoal que você tem com Deus. Quando você é cheio do Espírito Santo, é um estilo de vida que impacta outras pessoas. Alguém aqui já ficou perto de uma pessoa que você falou assim, essa pessoa é diferente, eu não sei o que essa pessoa tem. Não tem gente assim que você está perto e depois a gente descobre que essa pessoa ela é cristã e que ela está cheia do Espírito Santo, ou muito provavelmente alguém em algum momento falou isso para você. Falou, não sei, essa pessoa é diferente. Nossa, quando eu estou perto dela parece que está tudo um caos, e aí quando eu converso com essa pessoa, parece que entra assim uma calma, uma paz. Queridos, isso é uma das características de legado de uma pessoa que é cheio do Espírito Santo. E aí eu separei esse texto, que você abriu aí, que eu fechei aqui, mas é por conta do vento. Espera aí. Que conta uma história, irmãos, de um rei chamado Josias. E assim, queridos, eu lendo essa história, eu fiquei apaixonado por essa história, irmãos. Tem algumas partes, alguns textos da Bíblia que eu gosto demais. E essa história agora, ela passou a ser um dos textos que eu curti. Eu quero explorar um pouco mais essa história, porque ela é um pouquinho longa. E uma outra coisa que eu queria falar, antes de nós lermos esse texto aqui, é que legado também é transferência espiritual, queridos. E o que é transferência espiritual? É quando os pais, ele vem aqui, eles buscam, e aí os seus filhos são pequenos, e eles começam a ministrar na vida dos seus filhos, e aí a partir desse momento, seus filhos, eles têm uma experiência com Deus, e eles recebem uma transferência de um legado. E a partir desse momento, essas crianças, ou agora esses adultos ou adolescentes, começam a impactar as suas vidas e a impactar também outras gerações. Então, é também uma transferência espiritual. Líderes cheios do Espírito Santo, irmãos, eles levantam outros líderes. Então, quando você está perto de um líder que ele está cheio do Espírito Santo, dificilmente ele vai te dar uma palavra de desânimo. Por mais que a situação seja muito difícil. Eu, particularmente, estou passando por um momento bem complicado com relação à enfermidade na minha família. Os irmãos aqui sabem da história. E de todas as pessoas que eu conversei, que eu me aproximei, dos meus amigos, nenhum deles deram uma palavra negativa, por mais que o quadro, irmãos, é um quadro muito delicado. É um quadro gravíssimo. Mas todos eles falaram, não, isso não é para a morte, isso é para a vida, sempre dando uma palavra de ânimo. Então, isso também é transferência, sabe? Espiritual. Outra coisa, né, irmãos? Pessoas cheias do Espírito Santo deixam um exemplo de caráter. Sabe, queridos, caráter é uma coisa que
A definição de caráter é aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Isso é definição de caráter. Quer saber o que é caráter? É isso. O que você faz quando ninguém está vendo? Isso é definição de caráter. E aí, muitas vezes, né, a gente passa por situações que a gente fala, puxa, o nosso caráter é moldado. Eu fui almoçar quinta-feira, e aí eu tinha uma reunião, eu fui tarde, eu não fui com o pessoal, eu fui sozinho, e eu pedi um prato lá, irmãos, e o prato que eu tinha pedido vinha só salada, e não vinha fritas. E aí, quando eu recebi o prato, o que ele veio? Veio com salada e veio com batata frita. Aí eu falei assim, bom, aí já começou aqui na minha mente, né? Bom, eu não pedi batata frita. Eu não pedi isso aqui. Então, colocaram aqui. Senhor, recebo isso como uma bênção. Está querendo me abençoar, meu Deus? Ou será que eu preciso ir falar? Porque aí, com fritas, irmãos, era outro preço. E aí, quando chegou no caixa, eu fui pagar, eu falei, querido, você anotou aqui, porque eu pedi com salada, mas você anotou com fritas, você acabou mandando o prato com fritas, é mais caro o prato, só para te avisar, para você fazer a cobrança correta. Aí a pessoa falou, não, isso aqui, já que foi a gente que errou, está tudo certo, você não precisa pagar nada, eu vou pagar só o que você pediu. Mas é isso, queridos, legado, ele molda o seu caráter, ele vai mexer no seu caráter, e às vezes vai doer, irmãos, e faz parte do processo. E aí agora sim, vamos ler essa história. Peraí, deixa eu achar. Todo mundo achou? 2 Reis 22, versículo 1. Diz assim: tinha Josias 8 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 31 anos. Em Jerusalém. E era o nome de sua mãe, Gedida, filha de Adaías e de Boscate. E fez o que era reto aos olhos do Senhor. E andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, aqui conta a história de um rei, e esse rei se chama Josias, e ele reinou em Judá por 31 anos. O pai dele faleceu, o seu pai se chamava Amon. Amon foi um rei muito perverso, um rei muito ruim. E o pai de Amon também foi um rei muito ruim, chamado Manassés. Foi um rei muito ruim. E o pai de Manassés se chamava Ezequiel. Ele foi um rei muito bom. Mas só que a descendência dele não foi. Então Manassés e Amon não foram deuses bons, não foram reis bons para Judá. Foram reis ruins, muito ruim. E aí vem então essa quarta geração, né, que é Josias. E a Bíblia diz aqui, como nós lemos, irmãos, que ele era um homem, versículo 2, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, e andou em todo o caminho de Davi, seu pai, e não se apartou dele, nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, ele era um homem que temia a Deus. Josias era um homem que temia a Deus. Só que, se a gente for falar de legado espiritual, irmãos, Josias recebeu um bom legado ou um mau legado? Um mau legado, porque eu acabei de falar aqui para vocês que os ascendentes dele, os reis que governaram antes dele, eram reis maus, rei perverso. Eu estava lendo aqui que Manassés, ele foi um dos piores reis de Judá, irmãos, um dos piores reis. E Amon, que era o pai dele, era um rei perverso, era um rei muito mau. Então, quando a gente fala de legado espiritual, de transferência de legado espiritual, a gente já vê que Josias não herdou uma transferência, não herdou um legado espiritual bom. E aqui começa já, queridos, já dá para a gente começar a falar desse tema. Talvez esse cara seria um cara que ele teria tudo para continuar o que os seus ascendentes fizeram, sendo um rei ruim. Mas ele foi lá e ele mudou a geração, nós vamos ler aqui, ele mudou a geração dele. Aí, vai para mim ali,
Ó, eu quero que vocês acompanhem só o finalzinho do versículo 5, que diz assim, ó. Não, vamos ler o versículo 5 todo, ó. E que o deem na mão dos que têm o cargo da obra e estão encarregados da casa do Senhor, para que deem àqueles que fazem a obra que há na casa do Senhor, para repararem as fendas da casa. Só para você se contextualizar, Josias, depois de um momento ali em que as pessoas foram ao templo e depositou ali uma oferta, como se fosse o dízimos e as ofertas daqui, Josias, ele fala assim, olha, a gente precisa fazer uma reforma no templo. Então vai lá para o tesoureiro, vai lá para o pessoal que cuida lá da parte de finanças e pega um dinheiro porque a gente precisa fazer uma reforma. Esse é o contexto. E a pessoa foi até lá. E aí, no versículo 8 diz assim, então disse o sumo sacerdote Ilquias ao escrivão Safã, achei o livro da lei na casa do Senhor. E Ilquias deu o livro a Safã e ele o leu. Irmãos, durante essa obra, durante essa reforma no templo, eles acharam um livro. E segundo o que eu estava estudando aqui, provavelmente era o livro, eram as cartas de Deuteronômio. Ou era o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Então era um desses dois. E eles acharam esses livros no meio da reforma, mas assim, irmãos, sabe quando você pega alguma coisa que você fala, eu vou guardar aqui, e que você não sabe nem onde está? Você fala, meu Deus, não sei nem onde está. Sabe quando a gente vai esconder alguma coisa que a gente esconde tão bem escondido, que aí depois a gente fala, meu Deus, onde que está? A gente nem acha. Foi mais ou menos isso que aconteceu. Então, quando eu estava aqui estudando e lendo essa história, quando a gente está falando lá do bisavô, né? Do bisavô de Josias, que era Ezequias, ele era um homem que ele guardava o livro, irmãos. Ele era um homem que ele estudava a palavra. Imagina só que fosse uma Bíblia, tá? Para simplificar. Imagina que era uma Bíblia e que esse homem, ele lia a Bíblia e que ele seguia ali as doutrinas, as regras, mas que quando veio esse reinado da sua descendência, que é Manassés e Amon, eles, irmãos, simplesmente não leram a Bíblia. E esse livro, ele ficou guardado, que é o livro da lei. E agora nessa reforma, quando Josias fala assim, ó, vamos reformar o templo, no meio da reforma eles acham esse livro. E aí, uma das pessoas lê esse livro, e ela leva esse livro para Josias. E aí no versículo 11, queridos, diz assim, sucedeu, pois, que ouvindo o rei as palavras do livro da lei, rasgou as suas vestes. Queridos, isso aqui significa que na hora que ele leu, que a pessoa leu para ele a Bíblia, irmãos, ele rasgou as suas vestes porque a sua geração, o seu tempo, eram pessoas que estavam totalmente corrompidas, irmãos. Pessoas que estavam adorando a outros deuses, faziam imagens, eram pessoas que não estavam seguindo, né, as leis, não estavam seguindo o Bíblia, não, as leis, né, da Bíblia, não estavam seguindo a Bíblia. Fizeram deuses para si. E aí, Josias, irmãos, ele fala, meu Deus, Senhor, o meu povo. E agora uma coisa que eu queria falar para vocês, irmãos. Ele só tinha 26 anos nessa época. Não dá para a gente ler no detalhe, porque é muita coisa aqui. Mas quando ele se tornou rei, irmãos, ele se tornou rei com 8 anos. Ele era uma criança, ele não tinha nenhuma condição de fazer um reinado. Só que, depois de um tempo, irmãos, ele já estava com 26 anos. E aí sim, ele já era um adulto, já tinha as suas ideias formadas, era um homem temente a Deus. E aí ele rasga as suas vestes como um protesto, irmãos. Imagina você é uma pessoa temente a Deus, enfim. E aí, de repente, você recebe uma notícia, ou sei lá, alguém da sua casa, alguém da sua família. E sabe quando você se indigna? Essa é a expressão. Ele se indignou. E aí, queridos, por conta disso, ele precisou estabelecer novamente uma aliança com Deus. Ele precisou levar o povo da sua geração a fazer uma aliança com Deus. Irmãos, uma pessoa consegue esse legado sem o Espírito Santo?
Quando a gente traz para os nossos dias de hoje, irmãos, você só vai impactar a sua geração, você só vai impactar as pessoas que estão no seu trabalho, quando você estiver cheio do Espírito Santo. Aí você vai impactar. Mas se a gente estiver vazio, irmãos, ou se a gente não estiver suficientemente cheios, nós não vamos conseguir impactar a nossa geração. E aí aqui, eu deixo uma mensagem para os jovens, né? Jovens, olha só, a gente está falando de uma pessoa de 26 anos, que ela transformou. Lê aqui comigo o versículo 23, 2 Reis 23, versículo 3. Acha aí. Diz assim, ó. E o rei se pôs em pé, junto à coluna, e o fez o concerto perante o Senhor, para andarem com o Senhor, e guardarem os seus mandamentos, e os seus testemunhos, e os seus estatutos, com todo o coração, e com toda a alma, confirmando as palavras deste concerto, que estavam escritas naquele livro. E todo o povo esteve por este concerto. Irmãos, o que ele faz aqui? Ele chama todo o povo dele, e ele fala assim, a gente precisa fazer um concerto. Nós estamos fazendo tudo errado. Vocês estão adorando a outros deuses, vocês estão fazendo imagens, está uma bagunça, está um caos, a gente precisa colocar a casa em ordem. E aí esse homem, cheio do Espírito Santo, ele reúne todo o povo, e ele lê, e ele fala, a partir de agora as coisas vão mudar. E aí, irmãos, esse homem ele deixa um legado maravilhoso, um legado tremendo, porque, primeiro, para ele mudar a sua geração, para ele ter coragem de enfrentar, de ir lá e falar, porque a partir desse momento, ele fala assim, ó, tudo que tem deuses, tudo que vocês estão fazendo, a gente vai quebrar, vai jogar fora. Depois, se você puder, leia essa história, eu acho essa história incrível. E ele fala assim, eu não quero nada disso mais, é uma nova vida. E aí aqui fica uma mensagem para nós, né? Puxa, o que a gente tem impactado, queridos? Olha para a nossa geração agora. Qual o impacto que a gente tem causado? Qual o legado que a gente tem deixado? Se eu perguntar para você agora, ou para uma pessoa que anda com você, qual o legado que o seu amigo tem deixado? O que ele poderia responder a seu respeito? Será, irmãos, que a gente está com coragem suficiente de poder ir lá, dar as caras e mudar uma nação, uma geração? Será que a gente pode fazer igual esse homem aqui, se lamentar, falar, Deus, está tudo errado, mas eu vou rasgar agora minhas vestes, isso é um protesto, e a partir de agora eu vou fazer tudo certo. E chamar o povo e falar, a gente precisa se consertar. E aí eu anotei aqui algumas coisas sobre este homem, irmãos. A primeira coisa que eu anotei é que ele não teve exemplos bons. Ele não teve, irmãos. E muitas vezes, eu e você, a gente, por uma defesa, a gente tende sempre a falar, então, mas não deu certo isso na minha vida porque, eu sou uma vítima da sociedade. Eu fui por esse lado porque, puxa, eu nasci, olha o lugar que eu nasci, sabe? Eu não tive oportunidade. A gente sempre tende, é do ser humano, tá, queridos? Ele sempre tende a ir na defensiva. Mas esse homem, ele não fez isso. Ele poderia, ele poderia falar, Senhor, tudo isso está assim por conta dos meus ascendentes, por conta do meu pai, por conta do meu avô. Ele falou isso aqui em algum momento? Ele não falou isso. Irmãos, ele apenas se indignou e ele falou, eu vou mudar minha geração. Então, queridos, isso aqui é para nós pararmos de ficar dando desculpa, irmãos. Porque o meu líder, porque isso, porque aquilo, irmãos. Nós, eu e você. Deus falou muito comigo a respeito dessa palavra. Nós que temos que ser as pessoas que vão mudar, que vai trazer um legado para a nossa nação, queridos. Somos nós, Deus está chamando eu e você. E aí, queria dar um testemunho bem breve, né, irmãos? Queridos,
eu vou tentar ser breve, mas hoje é sábado, tá bom? Então, eu prometo que antes da 1, tá? Esses dias no trabalho, irmãos, tem uma pessoa lá que eu tenho muita admiração e respeito. Ela é uma referência para mim no mundo corporativo, né? E essa pessoa ela me deu algumas oportunidades ali e tal, viu potenciais que às vezes nem eu enxergava em mim, e foi minha gestora por algum tempo. E aí no ano passado agora, ela está indo para um outro cargo. Irmãos, ela foi assumir um cargo de diretoria, mas não é um cargo de diretoria a nível Brasil, é um cargo de diretoria Latam. Então ela cuida, para onde ela foi, de alguns países. Beleza, ela foi, veio se despedir. Aí Deus falou assim comigo, irmãos: Anderson. Aí eu falei: não, Deus, não vem com graça não, estou quieto aqui, deixa eu em paz quietinho aqui. Aí ele falou assim: cara, você vai fazer uma coisa muito ousada que nunca ninguém fez por ela. E aí meu coração aí Deus falou assim comigo: você vai fazer uma oração pela vida dela. Eu falei: não, Senhor, pelo amor de Deus, não inventa não. A mulher, porque assim, né, irmãos, chega a alguns níveis na corporação que assim, a pessoa ela vai andar com as pessoas que estão no nível dela, irmãos. Né? Mas aí, eu falei assim: Senhor, então o Senhor me dá um sinal. Porque, irmãos, eu não sei você, mas toda vez que Deus pede para eu fazer alguma coisa, eu falo: Senhor, me dá um sinal. Que o sol e a lua, que o eclipse até as 4 da tarde. Eu sempre peço um sinal, porque eu falei: será que não é da minha carne e tal? E Deus falando assim comigo: cara, você tem que ser ousado e você tem que ir lá e fazer uma oração por ela. Eu falei: não, Deus. Aí eu falei: não, tá bom, vou fazer o seguinte, Senhor, então, aí as minhas condições para Deus, né? Se na parte da tarde ela estiver no meu andar, eu não vou ficar procurando ela nos andares, porque, irmãos, lá na empresa é assim, você pode trabalhar de qualquer andar e de qualquer mesa, não tem uma mesa fixa. Então você chegou, pega o seu notebook e senta onde você quiser sentar. E nesse dia ela não estava no mesmo andar que eu. E a outra condição é, as salas de reuniões, irmãos, quem aqui trabalha numa empresa grande, é o dia todo. Para você conseguir uma sala de reunião é difícil. Então eu falei assim: Deus, 2 condições. Ela precisa estar aqui no final do dia e a sala de reunião não tem que ter ninguém para eu entrar lá e fazer, né, o que o Senhor está me pedindo. Irmãos, estou lá, trabalhando, daqui a pouco, quem começa a entrar naquele andar, irmãos? Eu falei: não, Senhor, faz isso não, Deus. Aí ela veio entrando, foi conversando com algumas pessoas, tudo. Aí, irmãos, eu falei: não, mas a sala de reunião está lotada. Irmãos, eu estava sentado aqui, a sala de reunião fica tipo ali assim, ó. Então eu vi ela entrar por ali, aí eu fiz assim: ah não, Senhor, por favor, Deus, não, não, não. Quando eu olho para cá, a sala de reunião vazia, irmãos. Aí assim, suando frio, enfim, irmãos, suando frio e tal. Aí eu chamei ela e falei assim: olha, eu precisava ter uma conversa com você, é super rápido, 5 minutos, tudo bem? Ela: não, tudo bem. Ela: aqui mesmo, na mesa? Ou não? A gente pode ir naquela sala? Ela falou: vamos lá. Aí a gente foi. Aí eu falei: primeiramente quero te agradecer, né, que você está deixando o nosso departamento, tudo. E, poxa, você é uma pessoa que me inspirou, me deu oportunidades aqui, sou muito grato, tal. Mas eu queria te fazer um pedido muito ousado. E aí, irmãos, o que eu achei que ela iria falar? Eu acho... Não sei, eu pensei, tá? O Anderson quer que eu levo ele para o meu time, né? Porque ela estava formando um time. Então, de repente, ela falou assim: eu acho que ele está querendo vir para o meu time aqui e vai pedir isso. E aí eu falei assim para ela: eu queria fazer uma oração pela sua vida, mas eu queria saber se você aceita. E aí, irmãos, assim, né? Suando, pizza aqui, todo marcado, nessa situação que vocês sabem. E aí ela falou: não, Anderson, eu aceito. E aí, irmãos, eu fui, falei: então feche seus olhos, tal, e a gente orou, e eu fiz uma oração por ela, irmãos. Pedindo para Deus abençoar a vida dela, abençoar a carreira dela e tal, fiz uma oração. E o que eu quero dizer com isso, irmãos? Talvez nunca ninguém foi ousado a esse ponto. Eu não sei como estava o coração dela, de repente ela precisava daquilo, irmãos, porque às vezes você olha uma pessoa e você vê ela numa posição, ou você olha de repente um pastor, um obreiro, e a gente acha que está tudo bem, mas às vezes essa pessoa, ela também está enfrentando lutas, irmãos.
Às vezes essa pessoa por dentro ela está destruída. E eu não sei qual que foi o propósito, o Senhor sabe. Mas eu sei que ela chorou. E eu também no final, porque eu fiquei tão impactado, e aí nós choramos ali naquela sala. E talvez, queridos, ela vai se lembrar para sempre de tudo que eu já fiz, talvez ela vai olhar para a minha figura, ela não vai falar, o Anderson foi da equipe, tal, ele fazia o relatório, ele apresentava os números, talvez ela vai olhar para mim e vai falar, ele foi a única pessoa que teve coragem de fazer uma oração. E o que eu estou querendo falar com isso, irmãos? Às vezes, Deus vai te pedir coisas que você vai ter que ser ousado, mas que através disso, você vai marcar a tua geração, queridos. Vai ser o legado que você vai deixar na vida dessa pessoa. E às vezes não vai ser fácil. Às vezes você vai querer correr, você vai pedir 3 sinais, igual eu, não, Deus, 3 sinais, se a sala tiver não sei o quê. Mas está tudo bem. E aí, irmão, se a gente não fizer, Deus vai levantar outro. E Deus queria me usar ali. E aí foi, né? Então, queridos, eu tenho certeza que um legado ali foi deixado. Um legado ali, toda vez que ela se lembrar, ela vai ver, puxa, ele orou. Eu não sei o que ela estava passando, então eu não fiz uma oração muito específica, né? Mas foi uma bênção. E depois que passou, queridos, nossa, eu fiquei tão bem, irmãos. Sabe quando você fica leve? Você fala, meu Deus, Senhor, agora está tranquilo, agora está tudo bem. Porque assim, irmãos, não é do meu perfil esse negócio de, eis que vejo, de eu ficar entregando. Não é do meu perfil, tá? Eu respeito o perfil de todo mundo, mas eu sou uma pessoa mais na minha. Então, quando Deus fala algo para mim, e também não é muitas vezes, mas eu falo, não, o Senhor falou comigo, eu tenho que entregar. Não tem jeito, eu vou ter que passar por isso. Mas ela foi marcada. E aí, queridos, eu queria ler com você também um outro exemplo, para a gente aqui ir se encaminhando aqui para o nosso final, que está no livro de Atos, no capítulo 9. Deixa eu abrir aqui também, porque... Irmãos, e eu sei que você abriu aí em Atos, mas só para eu finalizar aqui essa parte do rei Josias, eu vou ler um versículo aqui, se alguém quiser projetar, mas você que abriu sua Bíblia, pode deixar aí. Josias, 2 Reis 23, 25, diz assim: E antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, e com toda a sua alma, e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele, nunca se levantou outro tal. Irmãos, olha que versículo forte. Imagina Deus falando isso de mim e de você. Imagina Deus falando assim, sei lá, depois da Solange, ou não haverá uma pessoa igual a Solange. Não houve, nem haverá. Sabe, é isso. Deus estava falando isso de Josias. Falou assim, não há um homem mais reto, mais obediente. Eu estava lendo, irmãos, que Josias foi um homem muito obediente, irmãos. E é o que a gente fala na nossa casa. A obediência traz bênção, a desobediência traz maldição. E aí, a segunda história, agora sim está no livro de Atos, capítulo 9. Eu queria que você acompanhasse também. Atos 9, versículo 36. Bom, eu vou lendo daqui da minha Bíblia. Diz assim: E havia em Jope uma discípula chamada Tabita, que traduzido se diz Dorcas. Esta estava cheia de quê, irmãos? E esmolas que fazia. E aconteceu naqueles dias que, enfermando ela, morreu. E tendo-a lavado, a depositaram num quarto alto. E como Lida era perto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, lhe mandaram 2 varões, rogando-lhe que não demorasse em vir ter com eles. Só até aqui por enquanto.
Essa é uma segunda história, queridos, onde fala aqui de uma mulher, que ela se chamava Tabita ou Dorcas, que essa mulher, ela estava cheia de boas obras. Essa era uma mulher que ela ajudava, ela era costureira, então ela fazia roupas, ela costurava roupas e ela doava, ela abençoava, principalmente as pessoas, as viúvas. Então assim, as pessoas que não tinham condição financeira e tal, então essa mulher, era uma mulher que ela ia lá, costurava e ela entregava essa roupa para essas viúvas, né? Então assim, ela fazia a obra, ela marcava a sua geração. Queridos, por que eu escolhi esse texto? Irmãos, essa mulher é uma mulher simples, queridos. Ela não reinou nada, ela não estava num palco, ela não estava num púlpito, ela não ministrava, ela não tocava um instrumento, ela não era uma obreira, mas essa mulher aqui, ela era tão cheia do Espírito Santo, que a gente vai ler aqui, que no momento em que ela morreu, as viúvas, na verdade não só as viúvas, mas o local que ela estava, a cidade, ficou triste, irmãos. A cidade começou a fazer a menção dela. E aí aqui diz assim que, no 38, né? Como Lida era perto de Jope, e Pedro, irmãos, ele estava em uma outra cidade que era próximo, e os discípulos souberam que ele estava lá e falou, não, vamos chamar ele para vir aqui. Aí no 39 diz assim, e levantando-se Pedro, foi com eles. Quando chegou, o levaram ao quarto alto, e todas as viúvas o rodeavam, chorando e mostrando as suas túnicas e vestes que Dorcas fizera enquanto estava com elas. Essa parte aqui, irmãos, eu acho muito bacana, porque o legado, irmãos, ele traz frutos também. O legado, irmãos, ele traz fruto. Qual que é o fruto aqui nesse contexto? Eram as roupas. Então, muito provavelmente, na hora que Pedro chegou lá, as viúvas falaram, você precisa fazer alguma coisa. A nossa irmã querida, aquela pessoa que olhava para a gente, aquela pessoa que cuidava de nós, aquela pessoa que talvez somente ela, irmãos, fazia um trabalho social. Essa pessoa foi embora. O que vai ser da gente? Quem que vai costurar? Quem que vai cuidar do nosso povo? Então, você precisa fazer alguma coisa. E aí, no versículo 40 diz assim, mas Pedro, fazendo-a sair a todas, pôs-se de joelho e orou. E voltando-se para o corpo disse, Tabita, levanta-te. E ela abriu os olhos e vendo a Pedro, assentou-se. E ele, dando-lhe a mão, a levantou e chamando os santos e as viúvas, apresentou-lhe viva. E foi isto notório por toda a Jope, e muitos creram no Senhor. Irmãos, eu acho esse texto sensacional, queridos, porque quando a gente olha para os textos da Bíblia, né, quando a gente olha das pessoas da Bíblia, quando a gente olha assim para Davi, para Moisés, para Abraão, são pessoas que fizeram coisas tão extraordinárias e grandiosas, mas na Bíblia também tem história de pessoas, irmãos, que fizeram algo que talvez não foi tão notório quanto essas pessoas que eu citei, mas que marcou uma geração, queridos. O que eu estou querendo dizer com isso, irmãos? O que eu estou querendo dizer é que Deus quer que você marque a sua geração com o que você tem, queridos. Com o seu talento, com o seu dom. Talvez você fale, não, mas eu queria ser do louvor. Não, mas eu queria... E talvez o Senhor está falando, eu preciso te usar lá na salinha das crianças, eu preciso te usar no ministério de intercessão. É lá. E às vezes a gente fica querendo alguma outra coisa. Irmãos, a gente precisa deixar um legado para a nossa geração e para as gerações futuras com o talento que a gente tem, queridos. Eu tenho certeza que você é muito bom em alguma coisa, irmãos. Você é muito bom em alguma coisa. Mas eu pergunto, será que o seu talento, aquilo que você é bom, você está usando para marcar a vida de alguém? Às vezes você é uma pessoa, irmãos, que só de você dar um abraço, você é capaz de transmitir uma cura. Você cura a pessoa com um abraço.
Mas aí eu te pergunto, será que você tem usado isso? Será que eu tenho usado isso, irmãos? Para um pouquinho aí, pensa no teu talento. Enquanto eu estou falando aqui, você está pensando, você tem um talento muito bom. Será que você está marcando uma geração? Será que você está deixando um legado com o talento que você tem? E por mais simples que pareça, irmãos, talvez não vai ser o púlpito, talvez vai ser o bastidor. Essa mulher aqui, irmãos, é bastidor, ninguém via. Ela não precisava sair mostrando, não era notório, mas ela marcou a geração dela, ela marcou a cidade dela, ela marcou Jope. Todo mundo de Jope chorou e lamentou quando essa mulher morreu. Olha que forte, queridos. E aí, eu anotei aqui algumas coisas sobre essa mulher. Primeira coisa que eu anotei, nada extravagante, nada chamativo. Irmãos, aqui a gente não está falando que ela abriu o Mar Vermelho, que ela fez isso ou fez aquilo, não. Irmãos, nada extravagante. Simples, uma pessoa simples. Nada espiritual aos olhos humanos. Ou seja, ela não orou e um cego viu, ela não orou e um aleijado. Não, nada espiritual aos olhos humanos, nada espiritual aos olhos humanos. Aos olhos humanos. Essa mulher, ela servia com amor e com constância. Era isso, queridos. Amor e constância. Então ela ia lá, ela dava a sua esmola, ela pegava lá, costurava a sua roupa. E aí, queridos, eu me lembro aqui de uma história, né? Quando falou que essa mulher era costureira, adivinha não. Vocês descobrem de quem que eu me lembrei? Da minha mãe. Minha mãe, queridos, foi costureira a vida toda e algumas pessoas que estão aqui já levou uma roupinha lá para ela consertar, amém? Ou fez um vestido de festa. Teve não sei se foi um casamento, que tinha algumas madrinhas que fizeram um vestido com a minha mãe e tal. E, irmãos, a minha mãe, quando uma pessoa levava uma roupa para o concerto, e essa roupa ela estava suja, sabe o que minha mãe fazia, irmãos? Lavava a roupa e entregava a roupa para a pessoa limpa. Eu ficava indignado. Porque a carne, né, irmãos, minhas irmãs falavam, mãe, pelo amor de Deus, mãe, o que você cobrou? Aí a pessoa assim, pedia para fazer uma barra de calça. Uma vez, irmãos, ela me mostrou uma calça jeans, que a minha vontade era de falar, não, mãe, isso não é para consertar, isso é para jogar fora. Ela, não, filha, vamos consertar, a mãe vai fazer a barra, e depois a mãe vai lavar. Eu falei, mãe, você vai lavar? Irmãos, a calça jeans, marrom a calça jeans. Pois minha mãe foi lá, irmãos, a barra era R$8 para fazer a barra. Aí ela fez a barra, fez algum outro ajuste que precisava fazer, lavou a calça jeans, passou a calça jeans e entregou. Mas sabe o que é isso, irmãos? Isso é legado. Ela marcou, essa pessoa que recebeu, ela falou, gente, qual costureira, na sua sã consciência, eu vou entregar uma roupa suja, eu vou pagar R$8, essa pessoa vai consertar minha roupa, lavar, passar e me entregar essa roupa limpa. Irmãos, vamos ser sinceros? Eu não iria fazer isso. A não ser que Deus me pedisse igual Ele pediu para eu fazer aquela coisa lá. Vamos ser sinceros, que aqui, agora a gente contando, e talvez você falou, eu acho que eu faria. Irmãos, não sei não, se a gente não é tão bonzinho assim não. Mas a minha mãe fez, queridos. E essa história, quando eu li, me marcou demais. Porque minha mãe marcou, né? Tem pessoas que foram marcadas por conta desse ato de servir, irmãos. Talvez ali a gente ficou falando, mãe, só o sabão em pó que a senhora gastou, a água. E aí tem que centrifugar, não sei o quê, colocar um cheirinho lá, um amaciante. Já foi muito mais que isso. Mas ela marcou, irmãos, e ela marcava a geração dela assim. Minha mãe, as pessoas chegavam lá e falavam, quanto que é a barra? É 8, já era né, um valor. Aí a pessoa falava, dona Neuza, eu tenho 6,50. Ela, tá tudo bem, não, dá os 6,50, depois você... E ela marcou uma geração. E aí, queridos, com isso, eu anotei aqui, nós precisamos ser usados por Deus com o talento que Ele nos deu.
com o talento que Ele nos deu. E aí, de novo, eu pergunto, será que você tem marcado a sua geração com o talento que Deus te deu? Às vezes Deus te deu um talento de falar bem, mas será que você tem feito isso? Você tem usado isso também para o reino? Às vezes é aquilo, você é uma pessoa que você tem o dom do abraço, você abraça, as pessoas são curadas, sentem o Espírito Santo de Deus, mas a gente tem feito isso? Ou você é uma pessoa que você fala, eu gosto de ir no hospital, eu vou lá visitar, né? Eu tenho passado por isso esses dias, estou indo lá no hospital, a gente fez um dia lá um culto maravilhoso, eu levei alguns irmãos aqui, fizemos um culto, e o diabo ficou tão enfurecido, irmãos, que até roubaram o meu carro, nós fazendo o culto, e meu carro, ó, cheguei e fui ver o carro, cadê o carro, irmãos? Mas vocês acreditam que Deus está trabalhando tanto na minha vida, irmãos, que eu não amaldiçoei a pessoa dessa vez? Olha! Queridos, dessa vez, eu não amaldiçoei, eu fiquei, pianinho. Deus falou para mim, diminui. Deus falou para mim, diminui, fica quietinho, você não vai reclamar, você não vai falar nada. Irmãos, eu fiquei quietinho, mas foi uma obra muito maravilhosa. E Deus, irmãos, está fazendo a obra, viu? Eu ainda falei para minha irmã, quando você estiver curada, nós vamos lá e você vai dar um testemunho. E a minha família, queridos, se converteram nesta igreja aqui, onde nós estamos aqui, neste local. Então Deus tem um grande plano. Mas é isso, queridos, é usando aquilo que Deus deu. E aí, de novo, a gente tem marcado. Eu anotei aqui algumas coisas, irmãos. Legado não é fama, mas legado é impacto. É quando você gera impacto em alguém. Legado não é quantidade de anos, mas é qualidade. Legado, irmãos, não é aquilo que nós acumulamos, mas é quem nós transformamos. Isso é legado, queridos. E aí eu encerro minha ministração aqui, gostaria de chamar o louvor. E eu trouxe essas duas histórias, porque quando a gente olha, irmãos, para essas pessoas, eu estou falando de duas pessoas, teoricamente, que estavam com situações que seriam improváveis. Eu estou falando de um rei que ele recebeu uma herança que não era legal, mas que ele não usou disso para ser uma vítima, e ele marcou a sua geração. E eu estou falando de uma mulher que fez uma coisa simples, irmãos. Ela costurava. Ela fez uma coisa simples. São coisas muito simples. E aí, de novo, queridos, como que a gente tem marcado, irmãos, nossa geração? O que as pessoas, elas comentam quando nós não estamos ali naquele grupo? O que elas falam de nós? Será que elas têm falado assim, poxa, essa pessoa tem uma fé? Cara, você conversa com essa pessoa, você fica até bem. Essa pessoa está passando por tantos problemas, mas aí você chega perto dela, meu Deus, você sai cheio do Espírito Santo. Irmãos, isso é ser cheio do Espírito Santo. E a gente só vai conseguir gerar impacto, gerar transformação, mudar a vida de alguém, mudar a nossa geração e deixar um legado para a geração futura, quando a gente estiver cheio do Espírito Santo, irmãos. Por isso esse tema ele é muito importante, irmãos, porque é vida prática. Quando a gente fala de encher do Espírito Santo, não é somente a gente ficar aqui adorando, não é somente isso, mas é coisas práticas. É eu visitar uma pessoa, é eu orar por alguém, é eu servir no ministério, é eu servir limpando um banheiro, é eu servir arrumando uma cadeira. É eu na minha casa ajudar minha mãe, ajudar meu pai, é eu ser um marido melhor, é vocês, né, as mulheres serem uma esposa melhor, é os filhos serem filhos melhores. É a nossa geração, são os jovens impactar, assim como fez Josias. É isso, irmãos. Legado no mundo espiritual é isso. E para a gente encerrar aqui, eu gostaria de ler aqui Gálatas 6:9, que diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Eu acho esse versículo também bem forte, irmãos. Fala para a gente não se cansar de fazer o bem,
Ainda que vai ter vezes que você vai servir, você vai dar o seu melhor e parece que você saiu perdendo. Talvez você fale assim, puxa, essa pessoa nem foi impactada. Ou, nossa, eu dei o meu melhor e a pessoa ainda reclamou. Parece que a gente está perdendo, irmãos. Mas aí o versículo diz assim, ao seu tempo ceifaremos. O que é isso, irmão? Nós vamos colher. Toda vez que você serve, toda vez que você abençoa, não como uma moeda de troca, mas você vai colher aquilo que você está plantando, irmãos. Olha que tremendo. E aí aqui fala assim, se a gente não o quê? Não tiver desfalecido, ou seja, se a gente não abandonar. Querido, não abandone o seu ministério. Jovem, não abandone o seu ministério. Não abandone. Eu não sei para que Deus tem te chamado, mas Ele tem te chamado para marcar uma geração, para marcar a nossa geração, irmãos. A gente não pode abandonar. A gente não pode abandonar. A gente vai ter que barganhar aqui, igual eu fiz com Deus. Deus, me dá 3 sinal, me dá não sei o quê, me dá coragem, mas a gente precisa ir. Nós precisamos avançar. Eu queria que você ficasse de pé.